Então, olha, para quem está chegando pela primeira vez, para quem é novata, eu espero que volte mais vezes, porque eu falo sempre, aqui é um lugar aonde a gente não tem razão, na verdade, né? Não existe mãe certa, não existe mãe perfeita, existem mães que querem ser cada dia melhor. Então, porque se a gente coloca essa cobrança de perfeição, de ser a Mulher Maravilha, de dar conta de tudo, a gente coloca um peso enorme nas nossas costas. A gente precisa entender que a gente é humano. A gente tem falhas, sim, a gente erra, sim, porque isso é natural, isso é normal. Mas o importante é a gente querer aprender e ser cada vez melhor. Não só como mãe, mas como pessoa, como ser humano, não é verdade? Então fique bem à vontade, aqui a gente vai bater papo, a gente vai conversar, você pode colocar o que você pensa aí e a gente vai bater papo, combinado? Então sinta-se à vontade para você ir mandando a sua mensagem, se der eu vou lendo, aqui vou respondendo, para o final a gente conversa aí um pouquinho também. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há mais de 20 anos, sou mãe da Ana Lu de 5 anos e do Júlio Henrique, que fez 3 aninhos ontem, e eu ajudo pais e mães a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas, sem vocês precisarem, sem a gente como mãe precisar, surtar ou gritar. Mas eu preciso falar do que se trata essa obediência. Essa obediência não é aquela obediência autoritária, aonde você manda e o filho obedece. Onde se ele não obedecer, ele vai apanhar, ele vai ficar de castigo. Aonde a gente vai fazer ele se sentir pior primeiro. Não, não é isso. A obediência que a gente aborda aqui, que a gente conversa, é fazer com que o seu filho te obedeça por prazer. E aí eu vou responder a dúvida de uma mamãe linda que está aqui, que a gente estava conversando agora pelo direct há pouquinho tempo, que é a Claudinha. Né, Claudinha? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque ela perguntou para mim, mas o que é a criança obedecer por admiração? Então é assim, olha, essa obediência que eu trago, ela tem 3 níveis, tá? Tem o nível 1, quando a gente começa a aplicar as técnicas com a criança. Tem o nível 2, quando a criança obedece já várias vezes, mas algumas vezes ela ainda não vai obedecer. E o terceiro nível é quando a criança realmente ela obedece porque ela te admira. É onde ela deixa de fazer aquilo que, por exemplo, ela está brincando, é uma coisa muito boa, e você pede um favor para ela, ela é capaz de parar o que está fazendo e te atender porque ela te admira por prazer. E que admiração é essa? Olha, vamos pensar no seguinte. Pensa você trabalhando, tá? Você está lá trabalhando e você tem um chefe. Esse chefe, ele é mal educado, ele é grosso, ele só fala no berro. Se você erra, ele te ridiculariza, ele faz você se sentir pior, ele te expõe para todo mundo, ele chama a tua atenção na frente dos outros. Ele cada dia acorda de humor, às vezes ele tá bonzinho, daqui a pouco ele grita. Não tem normas, não tem regras onde você trabalha, tudo uma bagunça. Como que você vai se sentir? Você vai admirar essa pessoa ou não? Se essa pessoa pedir coisas para você, você vai fazer porque você admira essa pessoa, você sabe que realmente essa pessoa sabe o que quer, ou você vai admirar, ou você vai atendê-la porque você tem medo de ser mandado embora. Ou você pode até pedir a conta, pode até desistir desse emprego, desse chefe, não é verdade? Então, existe diferença em atender por admiração e atender por medo. Agora, pensa que você tem um chefe onde essa pessoa é justa, onde ela primeiro ouve a tua opinião, onde ela pergunta para você se você sabe onde que pode melhorar, onde essa pessoa, esse chefe, pergunta se você precisa de ajuda, esse chefe te elogia para todo mundo e ele te orienta em particular. Ele sabe conversar com um tom de voz adequado, ele não grita, ele não surta. O que ele quer, as metas, são bem claras, são bem objetivas. Você sabe o que ele espera de você. Se essa pessoa te pedir alguma coisa, a chance de você atender porque você admira, não por medo, é muito maior. Então, eu fiz essa analogia para a gente poder entender que com os filhos é a mesma coisa. Quando a criança sente que você está seguro, que você está segura, que ela entende o que você quer o melhor para ela, que as regras que você passa são claras,
são regras que ela consegue atender, porque ela já tem maturidade para isso. Ela sabe que as ordens da casa são claras, ela sabe o que você espera dela, ela sabe que você vai elogiar ela, que você vai reconhecer ela, e que se ela errar, você vai chamar ela no cantinho e você vai mostrar para ela como que pode fazer melhor. Então, quando a criança começa a perceber que você está ali para ajudá-la a ser melhor, não para fazer ela se sentir pior, ela te admira. E aí, por ela te admirar, ela vai seguir os teus conselhos. Ela vai fazer aquilo que você pede. Então, a criança admira por admiração. E é importante, não entrei ainda no nosso assunto aqui da live, tá? Só tô respondendo a pergunta, como eu falei, da mamãe, a Claudinha aqui. Já vi que ela entrou aí no comecinho, tá bom? Importante, presta atenção. Fica aqui comigo porque o que eu vou falar é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, tá? Presta atenção. Agora é hora séria. Os nossos filhos, eles não vão obedecer todo mundo. Eles não vão obedecer todo mundo, porque eles querem, tá? Não vão. Eles podem obedecer todo mundo por se sentirem ameaçados, com medo. Aí tudo bem. Mas as crianças não vão obedecer todo mundo. E presta atenção, melhor ainda. É bom que as crianças não obedeçam todo mundo. Criança não tem que obedecer todo mundo. Ela tem que obedecer quem ela admira. Combinado? A gente não tem que obrigar a criança a obedecer todo mundo. Porque nos dias de hoje, muita coisa errada que a gente está vendo aí, que fazem com as crianças têm que entender que não é todo mundo que ela tem que obedecer. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, eu acredito que vocês estão captando a minha mensagem, o que eu estou querendo dizer, certo? Então, se tem alguém que a criança não está querendo obedecer, está tudo bem. Não quer dizer que essa pessoa também, já fez alguma coisa para que não estou querendo causar pânico, não é isso? Né? Porque a criança, né, não quis obedecer, não atendeu alguém aí, que a gente tem que ficar apavorado. Não. Mas a gente tem que mostrar, a gente tem que entender que a criança, ela vai obedecer quando ela pega confiança, tá? É isso que acontece, quando ela pega confiança. Eu já falei e vou falar de novo. O meu filho tem um tio que ele admira demais, porque esse tio entende ele, que é o tio Fer. O tio Fer é o tio que fala com ele, que manda mensagem para ele, que vem visitar ele, que entende quando ele está chateado, que conversa com ele, que ajuda ele a ser melhor, ajuda ele a superar os desafios, que vibra as conquistas com ele. E o meu filho é apaixonado pelo tio Fer. Sabe? O tio Fer consegue o que quiser com ele. Mas por quê? Porque ele conquistou isso daí. Ele mostrou para o meu filho que ele tá ali, que ele é parceiro, que ele entende, sabe? Que ele ajuda o meu filho a se sentir melhor. O meu filho, ele tem o temperamento, eu já falei aqui, da explosão, ele é nervoso. O tio Fer ajuda ele a se acalmar, ajuda ele, né, ficar mais tranquilo, conversa com ele. Então, ele entende. É assim com todo mundo? Não, não é assim com todo mundo. Tem outras pessoas da família que ele não é tão ligado desse jeito. Então, a gente não tem que cobrar da criança que ela seja assim com todo mundo, tá? Então, as pessoas que conseguirem chegar ali no coraçãozinho da criança de verdade, a criança sente e ela começa a admirar. E assim, às vezes, com o pai e com a mãe também. Às vezes, um pai ou uma mãe desenvolve um vínculo maior com a criança e o outro já nem tanto. Então, a criança, às vezes, obedece mais um do que o outro por admiração, gente, tá bom? Estou falando por admiração. A Fabi colocou aqui que captou a mensagem, isso. Né? Então, é isso que eu falo, da criança admirar, tá? Não por medo. Então, a gente precisa entender, a gente precisa respeitar. E, às vezes, a gente acha que a criança é pequenininha ali e a gente não leva a sério o sentimento dela, a gente não leva a sério as emoções dela. E a gente precisa. É um serzinho pequenininho, precisa de muito mais atenção que qualquer adulto já formado. Então, a gente precisa não desprezar o sentimento da criança, a gente precisa entender. Aí, eu gosto de falar, gente, vocês já perceberam, né? Eu começo a falar, eu vou indo, e eu já disse, nem entrei aqui no assunto da live aqui. Mas, olha,
preciso dar esse recado aqui. Já dei há tempo, então, como tem bastante gente entrando, esses dias é bom a gente reforçar, porque eu gosto quando a gente fala sobre isso, para a gente poder cuidar das nossas crianças. Se eu ficar só nesse assunto aqui, ó, eu já estou mais feliz do que entrar propriamente no assunto da live. Aí, a gente precisa entender o seguinte: por conta disso, da criança obedecer por admiração, da gente não forçar a criança, da gente não obrigar a criança, da gente respeitar, vou falar uma coisa que incomoda muitos pais, muitos pais. Incomoda criança pequena que vai na casa dos parentes e não cumprimenta. Eu tô falando crianças ali até 3, 4 anos que não cumprimentam. E daí os pais ficam com vergonha e faz o quê? Cumprimenta, dá abraço, né? Fala bom dia. Gente, a criança é pequenininha, tá? Ela tem o temperamento dela. Tem criança que já é dada, que já chega, já pula, já abraça, já gruda no pescoço e tá tudo bem. E tem criança que ela é mais na dela. É do temperamento da criança, é do temperamento. Tem dois tipos de temperamento que é da umidade. O que é umidade? É igual o vapor, que envolve as pessoas, gostam de contato. Tem o outro temperamento, que é o temperamento da secura. Seca, fica rígido, só vai se soltar quando se sentir à vontade. Só vai se soltar quando sentir que está ali num espaço que está tudo bem, que está seguro. Então, é de temperamento da criança. A gente precisa entender, é temperamento. Não é porque ela é mal educada ou porque ela não é mal educada, é temperamento. E a gente não tem que comparar um ao outro. A gente precisa entender e respeitar. Pode ser que essa criança que chegou, que não cumprimentou, daqui a pouquinho ela já vai estar envolvida, enturmada. E está tudo bem, a gente não tem que obrigar a criança, tá? A fazer isso, a gente respeita. A gente não obriga ela a fazer aquilo que ela não quer, quando ela é pequenininha, que ela não tem maturidade para isso. Conforme depois ela vai crescendo, sim, depois dos 4, 5 anos, aí a gente tem várias técnicas para poder conversar com a criança, para poder ensinar ela. Mas, como eu falei, não é o objetivo. Então, eu só queria dar esse alerta, tá? Deixa eu ver a Janinha. O que eu faço quando a avó pega na marra, beija sem ele querer, usando a força? Olha, eu entendo, gente, que é complicado uma situação como essa, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você tem duas situações. Você tem o seu filho, que é você que tem que cuidar, você que tem que preservar ele, é sua responsabilidade. E você tem a avó que pode ficar chateada ou não. Aí é uma escolha que você tem que fazer, tá? Então, eu acho que vale a pena, num momento tranquilo, conversar com a avó. Sabe, olha, ele não gosta, ele não se sente muito à vontade, dá um tempinho, daqui a pouco ele chega, ele já, eu sei que é vó, que quer abraçar, que quer beijar, mas com muito jeitinho, com muito amor e carinho com essa avó, eu conversaria, tá? Eu conversaria e explicaria. E eu vou falar uma coisa para você, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, pelo meu filho. Pode ser que a gente, porque a gente que quer agradar todo mundo, né? Isso é uma questão da gente, a gente quer agradar, a gente não quer ser sem educação, mas se a gente conversar, vai tudo na forma que a gente conversar. Se a gente souber conversar com jeitinho, com amor, se colocar no lugar da vovó, que ela tem todo o direito e vontade de querer abraçar o netinho. Mas dá um tempinho, pode ser que não no começo, vai, dá uns 15 minutinhos para a criança e chegando, daqui a pouco ela consegue, tá? Então a gente tem que entender, como eu estava falando, o meu filho, por exemplo, vai abraçar, ele chega, ele vira de costa. Ele não quer ficar de frente, ele não quer ser abraçado de frente. A criança às vezes não gosta de beijo, de abraço, ele já chega e já para de lado. É o jeitinho, as crianças não gostam, tá? Então eu acho que valeria a pena conversar um pouquinho ali, tá bom? A Cláudia, minha filha é assim, chega, não cumprimenta, depois de algum tempo ela conversa. Isso. A crianças pequenas, como eu falei, até 4 anos, elas ainda, gente, elas acabaram de chegar nesse mundo. O que é 4 anos? 4 anos não é nada, tá? Ela tem o mundo dela, ela tem os pensamentos dela, tem as descobertas, ela tá aprendendo, ela tá vendo em quem que ela pode confiar, quem que não pode. Então, ela tá se apegando ainda às pessoas. Então, a gente precisa dar esse tempinho a ela. Não é que a criança é mal educada, como eu falei, às vezes é questão do temperamento, tá? Às vezes é questão do temperamento. Tem gente que eu conheço, adulto, que não gosta de cumprimentar, de abraçar, nada. Só dá oi e pronto, né? Então a gente precisa respeitar. E a criança mais ainda, não é porque é criança que tem que fazer tudo que a gente quer. Combinado?
Então, vamos lá, vamos entrar no assunto da nossa live hoje? Então, vamos lá. Para a gente poder espantar aí o sono, para a gente começar a agitar aqui um pouquinho, vamos bater um papo aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vou precisar da ajuda de vocês. A nossa aula vai ser uma aula mais interativa. Quem já é raiz aqui já sabe que de vez em quando a gente troca umas ideias. E hoje, então, vai ser uma live super interativa, agora no começo. Eu vou falar e vocês vão escrevendo aí, combinado? Para a gente poder entender o que você pode fazer que pode deixar o filho um pouco mais obediente, mais perto de atingir a obediência. Combinado? Então, vamos lá. Respira fundo, que agora eu vou falar e vocês vão colocar as respostas aí para a gente poder trocar uma ideia. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falar umas frases para você em situações. Situações que são comuns de acontecer com os nossos filhos, com as nossas filhas no dia a dia. Eu quero que você agora se imagine nessa cena e eu quero que você responda para mim a verdade verdadeira, como você agiria hoje. Não é o certo, não é o errado, não é o que a Lisa quer que eu responda, não é o que eu vou pensar, o que vão pensar, porque aqui é um grupo de gente normal, combinado? Então não tem certo, não tem errado. Aqui a gente pode falar as coisas que der na telha e vamos conversar. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você coloque o que você faz ou o que você fala. Se de repente a sua criança foi colocar uma roupa e ela não está dando conta, tá? Vamos supor que a criança está lá tentando abotoar uma roupa e ela não está conseguindo. Ela começa a ficar nervosa porque ela não está conseguindo abotoar. O que você faz? Qual a tua reação? Você faz alguma coisa? O que você faz? Você fala alguma coisa para a criança? O que você fala? Então, você viu lá o teu filho, a tua filha tá querendo abotoar e tá ficando nervoso. Se deixar, vai ter um ataque de birra, vai gritar, vai falar eu não consigo, já sabe o que vai acontecer, um descontrole emocional ali. Então, você viu essa cena, o que você vai fazer? Comenta aqui comigo. Tá? Então, imagina ali, sua criança. Vamos imaginar que a criança tem ali entre 2 e 3 aninhos, tá? A Fabi xingar, a Jéssica, eu falo, até hoje você não consegue fazer isso. Pergunto se ele quer que eu ajude. Pergunte se ele quer que eu ajude, ofereço ajuda. Vou ajudar, eu ajudo. Eu falo, você consegue, eu acredito que você consegue. Eu pergunto se preciso de ajuda, mostro como faz, presta atenção no que você está fazendo. Precisa de ajuda, eu posso ajudar. Eu peço para manter calma, que devagar vai conseguindo. Se precisar de ajuda, o Edson pergunta se posso ajudar. Ajuda, ajuda, tá? Deixa eu olhar. Deixa a mamãe ajudar. Tô olhando agora aqui no Face, tá? Eu ajudo, ok. Nesse caso, eu ajudaria. Vem cá, deixa a mamãe ajudar. Ajuda. Normalmente eu tento conversar. Deixa eu ver aqui a Renata. Trocar de blusa, dou ajuda. Minha filha só tem 3 anos ainda. Tá, eu falo que você vai conseguir. Beleza. Então tá, daqui a pouquinho a gente vai voltar, tá? Como eu falei, não tem certo nem errado, quero saber o que vocês fariam. No começo é assim mesmo, beleza. Vamos para a próxima, então? Então, a segunda. A criança, vamos pensar nesse tempo de pandemia, vamos imaginar que a sua criança, para quem tem filho pequenininho, vamos imaginar que a criança está maiorzinha ali. Já tem ali os 4, 5 aninhos ou até mais, e está fazendo a tarefa online, está fazendo a tarefa de casa, bem nos dias atuais. Mas a criança começa a ter dificuldade, começa a chorar. Eu não sei fazer, eu não entendo, eu não dou conta de fazer. O que você faz? Agora é com a tarefa, tá? A criança, nessa época aí, vamos pensar época de pandemia, fazendo a tarefa online, e a criança começa a ficar desesperada que não está dando conta de fazer a tarefa. Às vezes já está cansada também, né? Tem criança que já fala que não sabe fazer porque quer fazer outras coisas. Realmente, às vezes pode ser que tenha dificuldade. E aí, o que você faz? A Glauciene incentiva. Quem mais?
Eu tento acalmar e digo que ele consegue, digo você consegue, mas tem que tentar. Você sabe sim, presta atenção. Peço calma e auxilio, falo consegue sim. Aqui não tenho problema nesse caso. Que bom, Andréia. Esse é o meu maior problema. Faz que vai brincar, acaba pegando na força. Também não quer fazer agora, eu entendo, mas em outro momento temos que terminar. Sento ao lado dela e falo que errando se aprende, para ter calma que vai conseguir sim. É eu que falo mesmo, não suposição. Beleza, tranquilo. Peço para ver, para tentar ajudar, mas digo se não sabe, vamos aprender. Faço junto a lição, gosta de fazer as atividades, mas não gosta de ver os vídeos, assisto junto para dizer que quer aprender, mas às vezes não tem jeito, ela não vê. Faço ela ficar lá à força. Presta atenção e larga de preguiça. Deixo para depois. Tento ajudar, mas às vezes minha filha não quer ajuda. Já gritei, coloquei de castigo, hoje dou uma pausa e tentamos depois. Incentivo, mas ficaria meio nervosa. Normal, tá? Deixa eu ver aqui no Face. Filha, presta atenção que a mamãe está aqui para te ajudar. Paro, converso e peço para ter calma. Mantenho a calma. Confesso que vou lá e ajudo ele a achar a resposta. Ótimo. A Gláucia, vou ajudar. Ótimo. Gente, tem perfis de mães, de pais, de todos os jeitos, tá? Tem aquela mãe que vai ficar brava, que vai ficar nervosa, é normal. Tem a mãe que vai lá e vai fazer pelo filho e vai ajudar, é normal. Tem aquela que incentiva. Tem aquela que incentiva meio brava. Tem aquela que incentiva meio mole. Tem aquela que incentiva com sabedoria. Não é verdade? Acontece de tudo nessa hora, tá bom? Por isso que eu falo, não tem certo nem errado, tem mães respondendo aqui, combinado? Falaria e ela sabe, mas caso não esteja a fim de fazer, deixo para depois e dou uma pausa. Já tentei forçar e não adiantou. Ótimo, vamos para a próxima então? Depois a gente vai discutir sobre isso. Agora imagina o seguinte, a criança espalhou todos os brinquedos pela casa. E daí, de repente, você pede para juntar e ela não quer juntar os brinquedos. Ela já está cansada e ela não quer juntar nessa hora. O que você faz? Ai, 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 quero ver quem que vai falar aqui que surta nessa hora, né? Porque brinquedo espalhado deixa a gente, às vezes, ali, sem saber o que fazer, né? E Liz, e agora? O que eu faço? Mando juntar? Não mando? Eu junto? Eu deixo para depois? Eu surto e depois junto? Quero saber o que a gente faz nessa hora, tá? Criança brincou, espalhou os brinquedos, cansou de brincar e não quer juntar. Qual a tua reação? Ó, a Mara já falou aqui, surta, grita. A Paty, isso acontece todo dia aqui. Tá bom, vamos lá. Falo que ela não juntar, eu vou colocar no lixo. A Alessandra tá colocando que ela é brava aqui. A Jane, meu pior momento com ele, não quer fazer, mas aos poucos já melhorando. Acho que é do estudo, né? Vamos lá, brincou, guardou. Eu tento convencer ela a guardar. Dou uns gritos até juntar. Ixi, eu acho que eu ajudo ele a a bagunçar, né? A Cláudia, que é todos os dias. Eu geralmente ajudo a guardar. O meu de 2 não dá problema para juntar os brinquedos, já a minha de 6, bastante desorganizada. A Fabi, eu surto, grito, cadê? Para ele juntar, porque não tem empregada. Já falei várias vezes de jogar ou dar embora. Tá. Mando juntar, mas ela é... Não entendi. Às vezes acaba guardando. André, falo que vou guardar dessa vez, mas na próxima jogo no lixo. Tá bom. Digo que tem responsabilidade. Se não guardar da próxima vez, não vou deixar brincar novamente por um tempo. Vou guardando. Uns, dependendo da resposta, eu surto. Tá, beleza, gente. Tô entendendo aqui. Essa questão do brinquedo pega, não é verdade? As outras nem doeu tanto assim, né? As outras frases, mas essa do brinquedo doeu. Vamos lá. Já tá acabando, só mais 2, tá? Nossa, acontece muito, mas daí falo com calma.
Tá, combina com o filho, beleza, gente. Essa dos brinquedos, todo mundo quis falar, né? Foi bom, foi bom. Então, vamos lá. A Glaucia deixa para outro dia, onde tem criança, tem bagunça. Alice, primeiro eu peço com amor. Quando ele demora, eu vou no grito. Tá bom, gostei. Então, vamos para a próxima. Agora, imagina só. A criança foi dormir sozinha e ela ficou com medo. E daí ela te chama e fala: mamãe, papai, tô com medo de dormir sozinho. O que você faz nessa hora? Criança tá com medo. Qual é a tua reação? Né? 20, chegando agora, boa noite. Então, vamos lá. Agora eu quero saber. Criança foi dormir e te chamou, que ela não tá conseguindo dormir. Chamou papai, chamou mamãe, tô com medo. Não estou conseguindo dormir. E agora? O que você faz? Se a criança te chama, que ela está com medo de dormir sozinha. A Renata, filha, já não dorme sozinha, tá bom. Mas consegue se pensar nessa situação? O que você faria? A Isabel, deito com ela até ela pegar no sono. Vou para outro quarto e fico lá até ela dormir. Meu filho dorme com a gente, dormimos juntas. Tá, coloco no quarto. A minha só dorme se estarmos com ela. Fico com ela até adormecer, deixo no quarto. Acontece, porém, quando acontece, deixa dormir junto. Tá bom. Acolho, acalmo, converso, deixo para dormir no quarto. Pergunto, medo de quê? E converso, mas acabo dormindo com ela. Ensinei a fazer oração antes de dormir por conta disso. E resolveu, ela não tem mais medo de dormir sozinha. A mamãe também sente medo às vezes. Se você quiser ficar, ou fica um pouco com você até dormir. Ótimo, que legal. Gente, estou gostando desses comentários de vocês aqui, hein? Iria na cama, ficaria até lá. Amém, esse problema não tem aqui em casa. Ô, delícia, né? Deixa eu ver aqui no Facebook. Todas as noites ela faz isso, vou pro quarto e deito com ela até pegar no sono. Coloquei meu filho várias vezes na cama, hoje dorme sozinho sem problema, já está com 13 anos. Já tentei deixá-la no quarto para acostumar, mas não tem jeito, só dorme no meu quarto. Me irrito. Tá. Dorme com a gente. Beleza. Então vamos para a última para a gente poder entender o que a Lisa está fazendo aí, onde ela quer chegar, fazendo a gente responder um monte de pergunta, não é verdade? Então vamos para a última. A sua criança chega e... Espera só um pouquinho. A tua criança, ela precisa resolver um problema com a professora. Alguma situação com a professora deixou ela chateada. E ela conversa com você e ela se sente insegura de resolver o problema dela, de ir lá e conversar com a professora. O que você faz? Tá? Vamos supor que a professora chamou a atenção de um jeito que não gostou, que ela ficou chateada, ou que a professora falou, né, reclamou de alguma coisa que ela fez, sendo que não foi a criança que fez, foi um outro. E aí a criança chega e te conta essa situação. E ela diz que está insegura de conversar com a professora. Qual que é a tua reação? Qual que é a tua atitude nesse momento, diante esse probleminha aí que o seu filho ou a sua filha trouxe? Pete colocou aqui, boa noite, sou esposo da Fabi Lins. Olá, bem-vindo, vamos fazer o curso com você, pois tem um menino meio desobediente, espero que com a sua ajuda possamos aprender a educá-lo melhor. Ótimo, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Muito bem-vindo. Deixa eu ver a Alessandra. Vou até a escola para ver o que está acontecendo e para ouvir os dois lados, tá? A Renata, converso com ela, pergunto tudo o que aconteceu e peço para conversar com a professora, sozinha ou até mesmo com ela se preferir. Vou na escola conversar com a professora. Vai na escola, educadamente, tudo bem. Com certeza eu vou até a professora para saber o que de fato ocorreu. Converso com ela e tento passar segurança. Tento entender o que aconteceu, vai conversar junto. Vou na escola e converso com a professora. Já aconteceu aqui. Pergunto o acontecido, mando bilhete explicando o que está acontecendo. Peço para ela puxar o assunto. Procura saber da professora, depois do relato vai conversar com a professora, escuta a versão dele, vai conversar com a professora.
agendo para falar com a professora para saber o que houve. Opa! Mas ela já sabe que eu não gosto de mentiras, então por isso sempre acredito no que ela fala, tá? Sempre incentivo a conversar com a pro, mas às vezes vou na escola. Ainda não tive essa situação, mas vou acreditar nela e depois conversar com a professora. Normalmente acharia que a culpa era dele, pois sei o jeito dele. O Edson, vou saber o que aconteceu com a professora. Tá. Deixa eu ver aqui. Converso com ele, independente de qualquer coisa, peço para ele pedir desculpas, marco um horário com a Pro para tentar entender o que houve. Nunca passei por uma situação dessa, mas se aconteceu, eu irei conversar com ela e incentivar ela, conversar com a professora sem medo, a Juliana. Então tá joia, gente. Então vamos lá. Por que que eu quis entrar nesse assunto aqui com vocês? O que isso tem a ver, Lisa, com meu filho ser mais obediente ou menos obediente? Deixa eu explicar para vocês, agora eu vou ter que correr aqui antes que dê o horário da live. Olha, nós, seres humanos, a gente entra, nós temos 3 zonas de comportamento para a gente estar. Onde nós estamos, acredito que nesse momento, pelo menos eu imagino que vocês que estão aqui comigo nesse momento, que nós estamos calmos, nós estamos tranquilos, nós estamos conversando. Essa aqui é a área verde, é a zona verde. É a zona da segurança, tá? Onde a gente tá bem, a gente tá confortável, a gente fala, onde não aconteceu nada para tirar a gente do sério. É a zona verde. Se a gente fica muito irritado, em pânico, que a gente surta, a gente grita, que a gente deixa se levar pelas emoções, a gente coloca para fora, a gente explode, a gente vai para a zona vermelha, a gente perde o controle, tá? A gente faz coisas sem pensar, a gente sai da zona verde e vai para a zona vermelha. Se a gente tem um comportamento que paralisa, que a gente segura, que você quer reagir, mas não reage, que você acha melhor deixar para lá, que você é muito, extremamente racional, onde você controla seus sentimentos, suas emoções, você não quer xingar, você não quer gritar, você não quer perder o controle, onde você se fecha ali na emoção, então a gente passa para zona azul, tá? Então, o ideal é a gente ficar no meio, na zona verde. Se a gente surtar, vermelho. Se a gente se fechar, ficar com medo, paralisar, vai para a zona azul. O que isso tem a ver? A gente precisa ensinar os nossos filhos a ter resiliência. O que é ter resiliência? É aumentar essa faixa verde e estreitar a vermelha e a azul. A gente precisa deixar essa zona verde maior. Quando a gente aumenta essa área verde, a gente tem uma área maior para a nossa criança ficar no controle das emoções. Se a gente não ensinar, pode ser que ela vai estreitar isso daí. Ela vai deixar essa zona verde bem estreitinha. E rapidinho, é facinho dela sair para o caos. Esse caos é a zona vermelha, da fúria, da raiva, ou ela se fechar no azul. Crianças pequenininhas, de 1 ano e meio até 3 anos, ela tem essa faixa muito estreitinha, tá? A área verde dela é muito estreitinha. Qualquer coisinha que você fala, qualquer não, ela já surta. Ou ela se fecha, ela chora, ela sofre, ela tá triste demais. Então, crianças pequenininhas, ela tem a zona verde bem estreitinha. A gente precisa entender isso daí. Daí a gente fala, ai, minha criança é birrenta, tudo chora, tudo grita, se descontrola, eu não posso falar nada, que surta, que baixa a cabeça. É a área verde dela, que é estreitinha demais. É da natureza da criança, tá? Tua criança não tem problema, ela é perfeita, a natureza é sábia demais, tá? O cérebro dela está se desenvolvendo, ela está usando só o cérebro primitivo aqui, é estreitinho, ela perde o controle fácil. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a aumentar essa zona verde. Se a gente ensinar as crianças a aumentarem a ter resiliência, ela não vai surtar tão fácil. Quando a gente pedir alguma coisa, quando a gente falar alguma coisa, quando a gente orientar alguma coisa, se a criança tem a zona verde mais expandida, ela vai conseguir se manter no controle. Se você falar com a criança, ela não vai te responder, ela não vai surtar, ela não vai ficar brava, não vai sair gritando, chutando tudo por aí, jogando as coisas no chão. Por quê? Porque a gente precisa ensinar ela a expandir essa zona verde. Como que a gente ensina a criança a expandir a zona verde? A gente ensina a criança de 2 maneiras.
de duas formas, depende de cada situação. A gente ajuda ela encorajando ela, é uma forma, e a segunda forma é apoiando a criança no sentido de acolher o sentimento. Quem viu a live de hoje, da manhã, das 10 horas da manhã, a gente falou muito dos sentimentos, das emoções. Eu falei que a aula de hoje é complementar, a gente falou demais disso daí. Né? Foi uma live que, pelo retorno de quem estava assistindo, valeu muito a pena. A gente falou muito de acolher as emoções. E o que tem a ver com as perguntas que eu fiz ali? Então, eu vou voltar agora nas perguntas, tá? Então, por exemplo, o seu filho não consegue colocar a roupa, a blusa. Tá começando a ficar nervoso. Então, o que tá acontecendo? Tava na zona verde, foi colocar a blusa, tava tudo bem, tava feliz. Começou a abotoar, a criança começou a ficar nervosa, começou a ficar irritada. Criança já está saindo da zona verde, passando para a zona vermelha. Como que a gente pode ajudar ela a expandir essa área, aumentar essa área? Nesse sentido, vocês acham que é dando colo, que é acolhendo, ou que é incentivando, mostrando que ela é capaz? Pode responder aqui para mim. Nessa cena, você acha que a melhor forma da gente ajudar a criança a expandir a área verde é ela tendo segurança, ela confiando que ela é capaz, que ela consegue sim abotoar uma blusa, ou você acolhendo, ai, a mamãe sabe que você tá triste, que você tá assim, né? Será que se eu falar para a criança daqui que a mamãe põe para você, será que eu estou ajudando ela nesse momento a expandir? O que você acha que nessa cena é melhor, que vai ajudar mais a criança, né? Então, incentivar, incentivando, isso, é incentivando, tá? Às vezes a gente precisa falar, filho, filha, vamos dar uma pausa, vamos respirar um pouquinho? Olha, a mamãe vai ensinar como faz, mostra para a criança. Agora faz você. Isso, muito bem, então você está quase conseguindo, você está se esforçando. O importante é não desistir. Aí, a hora que a criança consegue, o que a gente faz? A gente vibra, tá? A gente vibra com ela que ela conseguiu. Então, estou mostrando para a criança o quê? É normal a gente não conseguir as coisas de primeiro. É normal, a gente está aprendendo tudo. A gente não nasceu sabendo. Mas se a gente tiver persistência, se você conseguir, você vence esse obstáculo. Se ficar nervoso, é pior ainda, né? Vai demorar mais. Então, a gente precisa incentivar, a gente precisa dar essa confiança para a criança, tá? Então, quando eu falo de expandir a zona verde, é isso. É a gente conseguir fazer com que a criança tenha resiliência, tá? Agora, a gente precisa prestar atenção, porque, como eu falo sempre, é fácil? Não é. É treino. É treino, você tem que entender, você tem que parar às vezes um pouquinho, às vezes a gente acha, ah, é hora de dar colo, de dar carinho. E aí a gente pode ser que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, é diferente da criança que está com medo. Ela está com medo de dormir. Quem já teve medo sabe que não adianta vir e falar, ah, é bobeira da tua imaginação. Não, dorme aí que você consegue, né? Tenta, fecha o olho e dorme que você vai dar conta. Não adianta incentivar dessa maneira. Quem já sentiu algum medo ou sente medo, nessa hora a gente quer ser o quê? A gente quer ser acolhido, a gente quer se sentir protegido. Então, essa é a hora da gente dar um colo, da gente dar um carinho, da gente aconchegar, da gente fazer a criança se sentir segura, que a gente está ali para a gente poder ajudar, que ela pode contar com a gente. Então, essa é a hora da gente dar o aconchego para a criança, tá? Então, a gente precisa cuidar e prestar atenção um pouquinho. É igual a história ali, vamos pegar a história da professora? Depende, claro, da idade da criança, né? Depende da idade da criança, depende de vários fatores, tá? Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. A gente tem que olhar com muito carinho, com muita cautela para cada situação. Mas, a princípio, a gente precisa o quê? Duas formas: incentivar e acolher. A criança trouxe um problema, o ideal seria a gente incentivá-la a ir lá e resolver o problema com a professora, tá? E claro, falar para a criança, mamãe tá aqui. Primeiro você vai, primeiro você conversa. Vou te ajudar como você pode puxar o assunto com a professora. Você encoraja a criança dela a ir resolver o problema dela.
Você pode até ligar para a escola, conversar, falar o que aconteceu, que você encorajou o seu filho ou sua filha a conversar com a professora, você pode até fazer isso. Mas você fala para sua criança, vai. Se precisar, a mamãe vai lá depois conversar com a professora. Mas é importante você encorajar de ir resolver os problemas dele primeiro, os problemas dela. Então é importante a gente mostrar para a criança. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai expandindo a zona verde. A gente vai ensinando a criança a resolver as adversidades que vão acontecer. Quando surgir um problema, que ela pode parar, que ela pode conversar. Porque se a gente sempre tomar a frente e já for lá resolver, vai acontecer o que eu vi muito nesses meus 22 anos trabalhando em escola. Criança não, né? Jovem já de 16, 17 anos, que na primeira nota vermelha que tirava, a mãe já estava lá conversando com a professora. Sabe? Então a gente precisa incentivar, porque depois vai estar na faculdade, os pais ainda vão estar indo conversar. Claro que a gente está falando de criança pequenininha, eu estou falando, a gente não pode generalizar, cada assunto é assunto. Se a criança não consegue, se ela já traz alguma coisa, a gente precisa trabalhar isso primeiro, aí sim você vai lá e você vai conversar, tá? Tem casos e casos, não estou falando que todo mundo tem que obrigar o filho a conversar com a professora, não é isso. Incentivar não é obrigar, tá? Você incentiva. Se a criança for e conseguir, ótimo. Se não, você vai incentivando aos pouquinhos, você pode ir lá conversar, você pode pedir ajuda para a professora. Vou contar 2 exemplos que aconteceram, tá? Pessoais, para vocês poderem ter uma ideia. Já contei essa história, acho que umas 2 vezes em lives. Vou contar porque tem bastante gente nova. Ano passado, na escola da minha filha, a professora pegou um boneco grande de pano, o nome dele é Blue, e o Blue ficava sentado em cima olhando as crianças. E a professora falava que quem se comportasse ia levar o Blue para passar um dia, final de semana, na casa de quem se comportasse. Professora, vários aluninhos, né? O que ela queria? Ela queria fazer com que aqueles que eram mais agitados ficassem mais calminhos para poder levar o Blue para casa. A minha filha um dia chegou em casa muito triste. Ela falou, mãe, eu só me comporto, eu nunca fiz bagunça. E eu nunca trago o Blue para casa. Agora, ela foi falando o nome dos amiguinhos. Esse daí que, né, respondia para a professora, começou a ficar quieto, levou. O outro ficou quieto e levou. Por que que eu nunca trago? Eu entendia a metodologia da professora, tudo certo. Mas a minha filha também tinha razão. Então eu conversei com ela, falei, filha, então você conversa com a prof? A prof é querida com você. Alguma vez ela já te falou alguma coisa que te magoou? Não. Falei, então você vai, você conversa, você explica para ela. Se acontecer alguma coisa que você não gostar, você conversa com a mamãe e depois a mamãe vai lá. Ela tinha 4 anos, tá? Na época, isso daí foi ano passado, hoje ela tem 5 anos. Ela foi para a escola e não tocou mais no assunto comigo, eu também não perguntei mais para ela. Passou acho que uns 15 dias, teve reunião de pais. E a professora me chamou e falou, que graça, tua filha veio conversar comigo sobre o Blue. Eu expliquei para ela que vai ter um feriado, tinha um feriado prolongado, e ela vai levar o Blue no feriado prolongado. Eu falei, prof, eu até te perguntar, porque eu acabei até esquecendo, não sei o que vocês conversaram, mas que bom que deu certo. E chegou no feriado, a minha filha trouxe o Blue para casa. E eu incentivei ela. Eu falei, olha, que foi mérito dela ter conseguido trazer para casa, porque ela foi, ela conversou com a professora, então eu incentivei ela. Teve já uma outra situação depois, esse ano, inclusive no comecinho do ano, que aconteceu, a prof chamou a atenção da turma no geral, e como eu falo, aqui em casa a gente não grita com as crianças, ela ficou um pouquinho assustada. Então ela ficou com receio. A professora é querida, querida demais. A professora é um anjo, é um amor. Mas ela não quis conversar com a professora. Então, o que eu fiz? Eu mandei um bilhetinho e falei para a professora que a minha filha gostaria de conversar com ela. Claro que eu expliquei o que era. E eu falei para minha filha que então a prof ia chamar ela para elas conversarem. E ficou tudo certo. Mas o que eu quero dizer, mesmo assim, elas resolveram lá. E a prof, ela foi maravilhosa no jeito de conduzir. A minha filha é apaixonada hoje pela professora. Então, a gente precisa incentivar as crianças. Com isso, a gente vai fazendo o que? A gente vai criando crianças resilientes, que sabem resolver os seus problemas. Quando as crianças sabem resolver os seus problemas, elas se sentem mais seguras, elas se sentem felizes, tá? Elas se sentem pertencidas no ambiente. E é o que eu falo sempre. Você não vê criança segura fazendo birra.
Você não vê criança segura, criança feliz fazendo desobediência. Você não vê. Criança feliz, ela é feliz. Ela faz as coisas porque ela sente que é o espaço dela. Ela está segura, ela sabe que os pais gostam, que os pais respeitam, que ela tem o espaço dela. Então, quando a gente ajuda os filhos a criar essa resiliência, a abrir, a gente aumentar essa zona verde, então a gente, várias situações vão acontecer e a criança vai fazer o quê? Vai agir dentro do controle emocional. Né? Ela vai saber como agir, ela vai se estar segura. Se a gente não trabalha isso, a criança fica com a zona verde muito estreita. Né? Se a gente só grita, se a gente só impõe, se a criança está abotoando uma blusa, a gente fica nervosa, a gente grita, a gente está deixando a criança mal, ela está ficando mais irritada, ela está nervosa já, e você grita, você não anda logo, você não aprende a fazer, a gente está fazendo o quê? A gente está deixando a criança mais apavorada, e a gente não está encurtando essa zona verde, sabe? Se todo problema que acontece, a gente vai lá na escola, a gente fala com a professora, a gente brigou com um amiguinho na rua, a gente vai lá tirar satisfação com o amiguinho, não é verdade? Se a gente está agindo pela criança, a gente não ensina ela a resolver os problemas dela. O que acontece? Sempre, mãe, a professora falou, mãe, o meu amigo, pai, fulano falou assim para mim. Então a gente precisa começar a dar autonomia para a criança, incentivando ela a superar ali os seus obstáculos, tá? Então, olha, a gente precisa prestar muita atenção nos nossos filhos e como que a gente está trabalhando com essa zona verde. É claro que vai ter momento que a gente precisa ir para a zona vermelha, precisa, tem que a gente passa para a zona verde para vermelha e para azul por questão de sobrevivência, né? Você tá saindo na rua, vem um cachorro, um Rottweiler correr atrás de você. Você precisa, né, aumentar o nível de cortisol aí no teu organismo, vira adrenalina, para você ter uma ação, sair correndo. Você vai explodir, você vai sair correndo, você vai tomar uma atitude. A gente precisa disso, tá? Para sobrevivência. Mas daqui a pouco já baixa e a gente volta a ficar dentro da zona verde. Então, o normal é que a gente passe a maioria na zona verde, que só em raríssimas exceções, quando necessário, que a gente sai dessa zona, vai para vermelha ou para verde. É isso que é trabalhar a inteligência emocional das crianças. É isso que a gente faz com que elas fiquem resilientes. E a gente precisa entender, criança pequenininha, até 3 anos, 3 anos e meio por aí, as crianças têm a zona verde bem pequenininha, combinado? Bem pequenininha, por isso que elas fazem birra, por isso que elas surtam. E a gente precisa respeitar ensinando elas, tá? O vídeo aqui me explica essa questão das cores da zona. Então, assim, ó, tem a zona verde, que é a zona de conforto, onde está tudo bem, aonde a gente consegue raciocinar, a gente pensa, a gente reflete, a gente toma as atitudes nossas, são tomadas tudo com lógica, com base no raciocínio. Se a gente explode, a gente fica com raiva, a gente vai para a zona vermelha, tá? Que é onde a gente é a zona do caos. Onde a gente grita, a gente surta, onde a criança descontrola, onde ela fica descontrolada, onde ela quer as coisas, ela não sabe ouvir o não, ela faz birra. A zona azul é a zona onde a gente se fecha, tá? Onde a gente reprime os nossos sentimentos. Ah, eu quero chorar, mas eu não vou chorar. A gente faz assim, né? Não vou chorar, não vai sair uma lágrima. Né? A gente se fecha. E a criança também, ela se fecha, ela não quer falar o que está acontecendo, ela fica quieta, retraída, é a zona azul. Então, a gente precisa fazer o que? A gente precisa ajudar nossas crianças, que pequenininhas têm a zona verde bem estreitinha, a gente precisa ajudá-las a aumentar essa zona verde. E passar pouco para a zona vermelha e para a zona azul. A gente precisa fazer essa criança ficar mais na zona verde. Crianças que conseguem ficar dentro dessa zona verde, elas são muito mais obedientes. Porque elas são calmas, porque elas são tranquilas, porque elas se sentem seguras. Tá? Elas não querem entrar em competição com ninguém, elas sabem contornar os problemas dela, elas são felizes. E aí é onde eu falo, criança feliz, criança segura, você não vê criança feliz, criança segura fazendo birra. Eu já estou falando disso daí a partir de 4, 5 aninhos, tá? 4, 5 aninhos que já consegue, se a gente ensinar a se controlar mais. Crianças pequenininhas, até 3 anos, 3 anos e meio, elas têm a zona verde bem estreitinha. É normal, é natural elas passarem para os outros níveis de zona,
tá? Para vermelha ou para azul, elas passam com muita facilidade. Num dia, a criança de 2 aninhos, ela pode passar várias vezes para a zona vermelha, principalmente quando ela é contrariada, quando a gente fala não. Lisa, e como que eu faço? Tem técnica, tá? Lá no curso, no programa, eu ensino várias técnicas para você conectar o cérebro da criança, para você passar para o lado da razão. Lá eu explico várias técnicas que a gente pode usar com crianças pequenininhas para ajudando elas a aumentarem essa zona. E claro, para as maiores também. Mas é importante a gente entender isso, porque se a gente não entende, a gente julga a criança que é desobediente, que eu não sei mais o que fazer com ela, porque o meu filho não dá sossego, porque tudo grita. E eu falo sempre, as crianças não vêm com defeito de fábrica, tá? São normais. Tudo bem? Lisa, e quando existe essa competição, poder entre pais e filhos, o que fazer? Depende, eu preciso de um exemplo aí, tá? Porque às vezes eu posso pensar numa cena e você está querendo dizer outra. Agora eu já vou te adiantar. Pais, não entrem em disputa pelo poder. Sabe por quê? Pai e mãe, que já é autoridade, eles já são autoridade. Não precisa disputar poder com a criança. Mas a gente disputa poder por, às vezes, alguma coisa que a gente já traz. A gente disputa poder por valores que a gente traz, tá? Por coisas que a gente aprendeu sobre educação de pais e de filhos. Então a gente entra num embate. Pode ser questão de temperamento, o pai tem temperamento explosivo, de dar a última palavra, a criança também tem isso, o temperamento explosivo. Então, como a gente é o adulto da criança, a gente sabe que, pera lá, a autoridade aqui em casa sou eu não preciso ficar disputando poder com ninguém, tá? Eu sou segura, eu não preciso ficar disputando poder. Filho quer entrar no embate? Filho, desculpa, mas papai não vai perder tempo entrando em disputa aqui com você, porque o papai é autoridade aqui da casa. Então, dá um tempinho, esfria a cuca, relaxa aí um pouquinho. A hora que você acalmar, a gente conversa. Então, é questão da gente ter segurança, tá? Se a gente tiver segurança, saber o que falar, saber o que fazer, a estratégia certa, saber conduzir a situação, a gente não precisa entrar em disputa pelo poder. Combinado? E no caso da criança tímida, Lisa? Pois é, Flávia, criança tímida, deixa eu te falar uma coisa, a gente fala mais das crianças explosivas, mas a gente tem que ter muito cuidado com criança tímida, muito cuidado. A gente precisa incentivá-la muito mais, a gente precisa encorajar muito mais. Aí também existem técnicas onde a gente vai utilizando com a criança no dia a dia para poder encorajá-la, tá? A gente precisa usar técnicas para a criança ir se soltando. E a gente procura não falar para a criança que ela é tímida, que ela é fechada, que ela é quieta, nem comentar para os outros perto dela. Quanto mais a gente afirmar isso, quanto mais a criança ouvir isso daí, mais ela vai acreditar que ela é isso, tá? E a criança, ela não é tímida, ela pode ter um comportamento tímido em algum momento. Mas se a gente mudar o que ela pensa sobre ela, já falei isso aqui hoje de manhã, tá? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento e vem o resultado. Então, se a gente colocar frases na cabeça da criança que ela é capaz, que ela consegue, se a gente incentivar, ela vai se sentir que ela não é tímida, que ela pode, tá? Então, a gente precisa muito cuidar com crianças tímidas, combinado? Vídeo, qual a idade da criança? Um exemplo é insistir em fazer a mesma coisa errada sempre, só para me irritar. Vamos supor que seja mais ou menos isso, depende de qual que é a idade da criança, tá? Me fala, tem diferença, Lisa? Tem muita diferença sim, tá? Como que eu faço? A gente precisa separar crianças que estão na primeira infância, crianças que estão na segunda, terceira infância. Crianças que estão na primeira infância tem um porquê de agir assim. Crianças que são mais velhas têm outro porquê de agir assim. Então, vídeo, se puder só colocar aí para mim qual que é a idade da criança, eu já te ajudo. 8 anos, beleza. 8 anos, então, deixa eu te contar. A criança que age assim com 8 anos, ela tá querendo mostrar para você que alguma coisa com ela não está certa. Ela faz esse tipo de comportamento para poder chamar atenção, tá? Ela tá querendo te sinalizar que alguma coisa não está certo. E aí, normalmente, provavelmente, tá? Eu tenho poucos dados, poucas informações, eu tenho 20 segundos só para responder. A criança, a gente não está conseguindo transmitir na linguagem que a criança melhor entende o quanto ela é amada. Eu não estou falando que você não ama o seu filho, eu sei que você ama seu filho demais, mas a gente não está conseguindo passar essa mensagem. Falta 3 segundos para encerrar, gente.
vou ter que encerrar. Amanhã à noite a gente volta.